Boa noite, caros telespectadores. 27 de junho, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês. Agradecendo a generosa audiência, essa paciência que vocês têm com o Modesto, com o Pensando, esse prestígio da TV Zoom, e sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa cidade e da nossa região. No último dia 30 de maio, né? Claro, né? Estou falando, só pode ser de maio, né? Retornou ao Pensando Nova Friburgo um tradicional tema, a presença da Câmara Municipal no programa. Quem acompanha rotineiramente o Pensando sabe que a Câmara Municipal sempre se fez presente no programa, desde a sua primeira edição, lá no já longínquo 8 de maio de 2002. Aquele programa, a primeira edição do programa, tinham 5 vereadores no programa. Também já expliquei inúmeras vezes que a Câmara Municipal está sempre presente, porque eu reconheço a sua importância na gestão do município. O município, a gestão dele é feita pelo Legislativo e pelo Executivo. Sem um, o outro não funciona direito. Em verdade, pela Constituição, nem funciona, né? Apesar que a nossa Constituição hoje, né, está sendo enxovalhada pelaquela turma lá do STF, né? A única coisa que eles não fazem é respeitar a nossa Constituição. Mas, enfim, o Pensando respeita o Legislativo e o Executivo friburguense. E, claro, o Judiciário friburguense também, né? Isso ainda não está contaminado com Brasília, não. E sempre que a agenda permite, eu tenho o hábito de reservar a última sexta-feira de cada mês para receber um vereador aqui no programa, né? Como sabemos, são 21 nomes que compõem a nossa Casa Legislativa e como reservam a data mensal, no máximo eu consigo trazer 12 por ano, né? Mas assim mesmo eu considero um bom número porque é bem representativo. Quanto ao critério, as pessoas me ficam perguntando, qual é o critério que você usa para convidar os vereadores? Simplesmente pessoal. É um critério que eu acho que são os vereadores que eu acredito que mais convém trazer no programa. Simplesmente é um critério pessoal meu. Tá? Dito isto, vamos ao programa da noite, sendo que daqui a pouco vocês saberão quem é o vereador que está representando a nossa Casa Legislativa. Antes eu vou com aquela minha famosa frase, também falarei de uma campanha que nós estamos fazendo, e vou fazer um registro que eu não gosto, mas tenho que fazer. A frase tem a ver com as câmaras municipais, diz o seguinte: câmaras municipais são um símbolo de resistência e democracia. E são mesmo, câmaras municipais são um símbolo de resistência e democracia. Quem disse essa frase é uma política mineira que já presidiu a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tá? A Câmara é talvez o local mais democrático de todo pela própria eleição dela, né? Pela pluralidade dela. Agora vamos à campanha do cobertor. Tá? Eu peço aí para colocar na telinha a campanha do cobertor. Isso aí. Essa campanha do cobertor é um grupo de friburguenses, capitaneado pela jornalista Nelise Ruiz, que eu faço parte desse grupo. Nós estamos ao longo, já pelo menos a terceira semana, que eu venho falando no programa sobre essa campanha, né? A gente sabe, no Friburgo, já entramos no inverno, nosso inverno é frio. Infelizmente tem muitas pessoas que são moradores de rua e tem muitas pessoas que moram tem sua cama para dormir, mas não tem seu cobertor, não tem, digamos, os agasalhos necessários. Então é importante que se faça essas campanhas. Eu sei que existem outras, que bom que existe, o povo friburguense é generoso, mas essa campanha está aí. Ao longo do programa vai passar na telinha, no gerador de caracteres, a forma de participar dessa campanha, de contribuir. Tá aparecendo aí, eu não sei se você tem como aproximar a foto. Se tiver, vai aparecer aí o Pix. Está escrito aí. E se você que está vendo na telinha, ao longo do programa vai aparecer no gerador de caracteres, tá bom? Vamos ajudar porque é importante. O frio está chegando e, por sinal, nessa semana está bem frio. E é importante. Agora eu vou fazer um registro que eu lamento ter que fazer mais. O que eu posso fazer? Tenho que fazer. E eu estou registrando um péssimo hábito da concessionária Águas de Nova Friburgo,
sempre que ela necessita de realizar obras nas nossas vias públicas. Por exemplo, abrir um buraco para reparo nas ruas e não deixar o pavimento do jeito que ela encontrou. Isso já é rotineiro, né? Em primeiro lugar, tem um fenômeno, né? Ela costuma retirar os paralelepípedos, amontoá-los na calçada e tapa o buraco de qualquer jeito e vai embora. O piso fica desnivelado, fica um buraco. Aí, dias depois, aparece uma outra equipe, vai e coloca os paralelepípedos no lugar, mas de uma forma bem exótica, né? Porque se ela tira 30 paralelepípedos, no final sobram 10. Não sei como é que ela faz essa conta, mas sobra, né? Enfim, é sempre assim. Lamentavelmente, a Águas de Nova Friburgo não tem zelo na hora de fazer buracos pela cidade. Agora, o pior é quando ela resolve fazer obras. No caso, tem uma obra que está me chamando bastante atenção, porque já vem se arrastando há mais de um ano. É uma rede de tubulação que está sendo implantada por a Águas de Nova Friburgo. Acredito que seja rede de esgoto, que ali já existe uma rede, uma adutora de água que vem lá de Deboçã, deve ser uma rede de esgoto. No trecho entre a Ponte da Saudade e o Muri, entre Barripu e a Ponte da Saudade. Há mais de um ano que ela vem fazendo essa implantação. E olha que são trechos no máximo de 2 quilômetros. Eu diria que isso é obra de igreja antiga, né? Porque hoje as igrejas são construídas rapidamente, né? Agora, o pior é que ela levou um tempão para fazer, implantar a tubulação e chegou. Já, quando ela está saindo ali do piso em terra, chegando já ali no paralelepípedo, perto do condomínio Cisne Branco, ela encontrou pelo caminho um trecho, uns 50 metros mais ou menos, de um trecho composto de material rochoso. Eu sou engenheiro, sei que encontrar material rochoso, para quem precisa abrir vala, é muito complicado. Você precisa usar... Ali é uma área que você não pode estar podendo dar tiro, né, de explosivo, tem que usar o quê? Perfuratriz. Mas é possível fazer, pois a Águas de Nova Friburgo está desde fevereiro para fazer 50 metros. E o que acontece? Ela simplesmente fechou a via. Eu peço aí isso aí, vocês estão vendo aí, trânsito impedido. Esse trânsito impedido está lá já desde fevereiro. Só que a antiga linha do trem, que hoje é a estrada Professor César Guine, é a única alternativa que se tem em caso de necessidade de interditar a RJ-116 entre o Barripu e a Ponte da Saudade. E de vez em quando acontece acidentes, queda de barreira, queda de árvore, e hoje está assim, de fevereiro praticamente, 5 meses que vocês vão encontrar essa plaquinha aí, tá bom? Pode tirar. Agora, isso aí, vocês estão vendo, essa foto eu bati em abril. Vocês estão vendo que abriu-se um pouco o buraco, lá tem umas pedras. Lá no fundo eu não quis pegar, tinham 3 trabalhadores, que é chato pegar. Tinham 3 trabalhadores e ali vocês estão vendo um compressor, né, porque a perfuratriz é pneumática, trabalhando. Essa foto eu tirei agora recente. Tirei na semana passada. Vocês estão vendo que praticamente nada mudou. Nada mudou. E olha, vocês estão olhando. Olha por onde as pessoas têm que passar. Estão vendo aí? Lá naquele cantinho, as pessoas a pé. E ali passa muita gente. Porque ali não é só... mas quem aí passa ali está caminhando. Não é não. Ali tem muitos moradores que moram na Ponte da Saudade e trabalham aqui para o centro, que passam por ali. É só andar ali por volta de 6, 7 horas, ou depois no final da tarde. Pior que agora, como escurecendo cedo, as pessoas, vocês estão vendo, se bobear, cai dentro da vala e se arrebenta. Tá? Pode tirar. E a Águas de Nova Friburgo afirma que, num comunicado, que eu vou mostrar mais à frente, tá aí, esse comunicado está dizendo o seguinte, esse foi o último, né? Que desde que começou essa obra, cada semana tem um comunicado diferente, né? Prometendo que vai entregar a obra em tal dia e não entrega. Esse último, eu fotografei o site deles no último dia 9, vocês estão vendo que está prometendo que vão encerrar essa obra dia 27. Passa lá e vê se vão encerrar alguma coisa agora dia 27. Vai nada. Vamos botar um outro comunicado, enrolando, botando outra data. Tá? Volta só com uma foto uma penúltima que você mostrou.
Eles dizem naquele comunicado que trabalham de segunda a sexta. Essa foto foi tirada numa sexta-feira. Não tem ninguém lá trabalhando. Tá, pode tirar as fotos. Olha, eu sou engenheiro, eu já trabalhei com isso. Esses 350 metros, eles poderiam trabalhar tranquilamente com uns 3 equipes ali. Nesse dia, eu passei lá, a última vez que passei lá semana passada agora, tinham 2 trabalhadores. Aí um deles viu tirando a foto, ficou me olhando, me perguntou, eu expliquei ele por quê. Evidentemente o trabalhador não vai criticar, né? Mas você vê que o camarada, eu estava falando com ele e ele concordando que a obra é de igreja. Então, tem que dar um aperto. Agora, o que me aborrece nessa história toda, que a Águas de Nova Friburgo é apenas um poder, é uma concessionária, e tem um poder concedente. E o poder concedente é a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal não pode deixar a Águas de Nova Friburgo fazer o que quer, do jeito que é, a hora que quer, né? Então, fica essa minha bronca aí, e eu espero que a Águas de Nova Friburgo tome jeito e aprenda a respeitar a população quando mexe na via pública, tá? Fica essa minha bronca aí, tá bom? Dito isso, vamos ao programa, tá? É uma coisa chata, mas tem que ser falado. No programa desta noite, eu estou recebendo o vereador Max Bill, a quem eu agradeço o carinho, a audiência, ele está sempre presente aqui. Obrigado por ter vindo, Max. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Estava fazendo a continha aqui, pelo que você fez, tinham 23 anos de programa, né? 23 anos. Programa para durar 23 anos é porque gera bom conteúdo. Ou senão o pessoal está bobeando comigo, né? Está há muito tempo, né? E para a gente é um maior prazer. Acho que deve ser a minha 4ª ou 5ª participação aí ao longo do primeiro mandato e agora, né, nesse segundo mandato. E é sempre um papo divertido. E a audiência realmente é boa, porque a gente... o termômetro é quando a gente sai daqui e logo depois a entrevista repercute, as pessoas te mandam mensagem e sempre eu recebo muitas mensagens sobre esse nosso bate-papo aqui da nossa Câmara de Vereadores. Bem, Max, a última vez que você esteve aqui no programa, né? Foi antes da sua eleição, né? Você foi um pouco antes. Você foi um dos primeiros até que veio. Foi antes da eleição? Foi antes da eleição. Foi. Porque eu tive o cuidado de trazer os vereadores que compuseram a base de apoio ao Johnny antes. Então você veio um pouquinho antes da... Você veio... Acho que em dezembro, por aí. E você, pelo menos, se eu não estou enganado, que eu anotei pelo menos isso que eu para fazer a montagem do programa, eu notei que você veio antes. Não, então foi depois da eleição. Foi depois da eleição? A eleição foi em novembro, não foi? Mas antes da posse. Outubro. Antes da posse. Antes da posse. Eu tô falando, e da eleição da presidência da Câmara. Foi. Até que nós conversamos sobre a eleição. Foi sim, eu estou falando errado, foi antes da posse. Antes da posse. Pois é. Você já tomou posse em 2021 e tomou posse em 2025. Tá? Evidentemente que a posse de 2021 foi marcante, foi a primeira, né? Agora foi a segunda. Tá? Como é que foi essa segunda posse? Chegou daquele frisinho na barriga, você falou, sabe, já tiro de letra. Como é que foi lidar com essa segunda posse? Esse é igual um jogador de futebol, né? Antes de entrar em campo, sempre dá aquele frio na barriga. Mas, evidentemente, a primeira vez, tudo é novo, tudo é diferente. Você tem muita insegurança, porque você está entrando num cenário, num mundo que eu não estava nem muito acostumado, que é o mundo da política. Então, assim, essa segunda, apesar do friozinho na barriga, eu já fui com mais segurança, já entendendo mais um pouquinho da Câmara dos Vereadores. Então, assim, foi mais tranquilo, apesar da grande responsabilidade pela quantidade de votos, que foi bem maior, mas foi mais tranquilo, sem dúvida. A primeira é mais marcante. Isso é uma coisa importante. Você, na primeira, você teve um número de votos necessário. Dessa vez, não. Você teve necessário, suficiente, que te deixou entre os mais votados, né? Verdade. Então, acredito que você tenha entrado com mais confiança, não entrou, não? E mais Sim, responsabilidade. Mais responsabilidade, a primeira a gente teve 539 votos, e acabou sendo favorecido por aquela regra eleitoral, que foi uma regra eleitoral totalmente diferente. O partido, às vezes, nem batia o coeficiente eleitoral e conseguia entrar, foi o nosso caso. Eu, quando estava naquela apuração na primeira, eu achei que o partido não fosse nem fazer um candidato. E no final a gente acabou sendo surpreendido, eu fiquei em primeiro, o segundo foi
o Reginaldo com 507 votos, foi diferença de 32 votos. E nessa não, eu participei da montagem do MDB, o Vitor, que inclusive está presente aqui hoje, foi o nosso presidente do MDB, então a gente teve uma participação direta, sabia que ia fazer um partido muito forte, né, para eleger de 2 a 3 candidatos, acabou se confirmando 3, e a gente ficou em primeiro com 1.627 votos. Então, assim, até superou a nossa expectativa. Nossa conta é o seguinte, uns 1.200 votos nós estamos eleitos. Que se fizer 1.200 e tiver 2 dentro do partido com mais 1.200, a terceira vaga vai abrir com certeza. Então a gente trabalhava para isso e superou a expectativa bastante. E eu só posso agradecer, né? Foi um voto de confiança, uma eleição totalmente diferente, que você vem na primeira, é a novidade. É assim que você acaba vendendo sua campanha, a renovação. Na segunda você tem que ter trabalho. Tem que ter se trabalho. não tiver trabalho, não adianta. O papo de novidade não cola. Acabou, você já não é mais novidade. Ainda mais para quem foi um presidente de Câmara. Foi. Né? Que existe toda uma dificuldade, uma história que de quem está na presidência da Câmara tem uma dificuldade de reeleição, e a gente passou na prática isso, porque realmente ela acaba te consumindo muito a parte administrativa, você tem que lidar com os servidores, o atendimento aos vereadores, conseguir representar a Câmara, né, nos diversos eventos. Então, assim, ela acaba te tomando muito tempo. Graças a Deus a gente tem uma equipe técnica muito boa, né, a equipe da Câmara, da própria Câmara, de servidores efetivos. A gente levou também uma turma de nomeados também muito competente, eu consegui delegar muita coisa e consegui também fazer a parte política que é importante. Agradeço ao Vitor estar presente, tá bom, Vitor? Obrigado. Bem, passou por isso. Agora eu vou entrar no assunto que você pode não gostar muito, mas é necessário em termos de entrevista, né? A primeira decisão tomada por essa atual legislatura foi a eleição da mesa diretora. Sendo que é sabido, todo mundo sabe, né? Até as pedras da cidade sabem, os paralelepípedos que a água larga lá na calçada sabem, que você pretendia concorrer à reeleição. Você mesmo disse aqui no programa, né? O que não ocorreu, prevalecendo a vontade do PL, partido do prefeito e do atual presidente da Câmara, Dirceu Tardelli, né? Isso eu vou dizer, fala-se nas esquinas fofoqueiras que o impedimento da sua permanência na presidência acabou gerando um clima, não dizia um clima ruim, mas um clima de mal-estar, porque você queria o cargo, aí o PL quis o cargo. Aí eu pergunto, essa decisão do PL, e aí quando eu falo do PL, eu falo do prefeito Johnny Maio, que também é do PL, isso, de certa forma, essa imposição, né, que eu vejo assim, isso criou alguma, digamos assim, um desconforto para você e para o seu partido, do MDB, que fez 3 vereadores, fez a metade do outro? Vamos lá, eu não tenho problema nenhum falar isso. Já em outras oportunidades relatei, né, o que eu acho. Eu acho que não foi uma decisão acertada, né, sendo muito sincero. É difícil a gente falar da gente, da nossa gestão, não quero soar arrogante, mas acho que a gente fez uma boa gestão, restabelecemos os contatos com a imprensa, né? A Câmara apareceu mais, a gente deu uma boa condição de estrutura para os vereadores, né? Tinha questões dos carros, que muita gente tinha medo disso, falou, não tem que ter medo. Eu, como presidente, sei que é um grande gargalo que eu tenho. Às vezes eu tinha 9, 10 carros para 20 vereadores ir para a rua. Então, cada um vai ter seu carro, foi uma coisa que eu matei no peito e fiz com tranquilidade. O retorno da Rádio Câmara, que é um programa que a gente assim, dá um grande alcance, uma grande visibilidade, publicidade para as ações da Câmara. E, de maneira geral, uma boa relação com os servidores. A casa estava sendo tocada de maneira tranquila e já existia um entendimento com os vereadores reeleitos e com alguns vereadores que estavam entrando da minha permanência. Fui surpreendido pela decisão do PL, partido que elegeu 6 vereadores, mas o MDB, que é o meu partido, elegeu 3, foi o segundo maior partido, e um partido de base, né, que caminhou junto com o governo de Johnny Maio. Fui surpreendido com essa decisão, em que a base de governo, né, ia acatar a decisão do PL. Né? O PL queria um representante dele, achava justo, pelo motivo de ter conseguido eleger 6 vereadores. Então, evidentemente, é como uma relação de marido e mulher, né? Nós temos brigas, nós temos, às vezes, desentendimento, e depois você pode acabar se acertando.
Então, aquele primeiro momento foi difícil. Eu tive uma conversa com o prefeito e falei que não ia retirar minha candidatura, não achava justo, então a gente ficou ali naquela queda de braço. Evidentemente, o PL veio com muita força, ainda mais com a sustentação posteriormente um pouquinho, com o apoio de outros partidos, a minha candidatura seria inviável. Então, a gente acabou sentando, conversando, depois de muita conversa, muito diálogo, puxa para lá, puxa para cá, e eu acabei aceitando a decisão. Não nego que acho que foi uma decisão injusta, por tudo que a gente fez, pela parceria que existia. Eu acho que, assim, se você olhar durante a nossa gestão, apesar de eu ter sido um vereador de base, eu sempre consegui manter a independência da casa. Tanto é que todos os vereadores de oposição queriam o meu retorno. Eu conseguia fazer esse equilíbrio. E sempre, não vou falar que defendendo o prefeito Johnny Maico, mas não deixando cometer injustiça. Eu tive algumas decisões ali, por exemplo, de uma convocação que o vereador fez de maneira equivocada, que eu matei no peito e anulei o ato. Era uma decisão equivocada. Mas também admiti CPI, porque tinha os fundamentos formais para a instalação daquela CPI. Então, assim, eu sempre fui parceiro, mas nunca abri mão da independência da casa. Acho que, por equilíbrio da democracia, isso é importantíssimo. E acabou vindo essa decisão. O Dirceu, confesso, dos nomes apresentados, era uma pessoa que me agradava, uma pessoa que tem uma boa relação com todo mundo dentro da casa, um cara pacífico. Então, a gente acabou acertando, eu votei no Dirceu. Foi uma estremecida na relação, mas tudo resolvido. Eu particularmente já disse aqui no programa que eu considerei uma bola fora. Já disse, inclusive, para o vereador do próprio partido que esteve aqui, que eu considerei uma bola fora como, digamos, uma pessoa que faz análise política no município e é eleitor. Eu, particularmente, achei que foi uma bola fora, mas foi tomada. Sim. E, como a gente estava conversando antes aqui, quem é o pai da criança, eu garanto que ninguém quer ser pai dessa criança, né? Mas alguém foi. Sim, alguém foi. E aí a gente totalmente não vai saber. Mas eu considerei uma bola fora. Eu considerei que foi um assodamento. Tá? Tenho maior respeito pelo vereador Dirceu Tardem também. Até aí, essa semana ele perdeu o seu pai, o meu sentimento de seu. Mas isso não quer dizer que eu aprovei, pelo menos eu não tenho que aprovar nada, né, que eu não sou vereador, mas eu como cidadão, eu achei que podia ser diferente. Mas a escolha foi feita. Que ele seja feliz no mandato dele. Tiro que eu sempre assim, no momento que a decisão foi tomada, que eu declarei apoio, né, voto, coloquei à disposição da nossa equipe que já tinha, né, experiência, e então assim, a coisa da cena foi conduzida de maneira tranquila. Você não foi eleito para casa e eu notei também que você não faz parte da mesa diretora. Isso é uma decisão sua ou o pacote já veio fechado também? Não, chegaram a levantar a possibilidade de ir para a mesa, de participar da mesa, mas eu decidi não participar da mesa. Né? Essa decisão você achou que não cabia, ou foi no calor, já que eu não posso, eu também não quero nada? Não foi não, foi uma análise mesmo. Já que eu não estaria na presidência, que eu saísse da mesa diretora e me dedicasse, como eu fiz no primeiro mandato, 2 anos de muita legislação, de muita visita a bairro, de mudar o foco. Que eu saí da presidência, saí totalmente da parte administrativa, focar no lado do vereador e para frente a gente pensa em uma outra forma. Temos que lembrar que a Câmara Municipal renova o mandato da mesa diretora a cada 2 anos. 2 anos. Isso passa pela tua cabeça voltar ao cargo? Olha, passa sim, passa sim. Eu sei que depende de uma série de circunstâncias, de cenário, mas eu acho que eu tenho, assim, alguns projetos ficaram para a gente realizar. E eu gostaria de fechar esse ciclo com novos projetos para casa. Porque os 2 anos passam rápido, já passaram 1 ano e 6 meses praticamente. Né? Está voando. Esse ano está voando. Eu costumo dizer aqui, o dia tem 24 horas, hoje tinha 2000 anos, mas hoje parece que tudo anda mais rápido. Muito rápido. Esse ano está um troço maluco. A gente já está terminando o primeiro semestre. Verdade. Agora, você em 2020, eu vou fazer uma viagem no tempo. Você foi candidato a vereador pelo Avante, não foi? Avante. Que foi o partido que apoiou, então, o candidato a prefeito, doutor Arthur. Exatamente.
enquanto Johnny Michael foi eleito pelo republicano. Falar nisso, eu não vejo o doutor Arthur há muito tempo. Eu não sei se ele desistiu da política, não quer saber. Mas ele é um bom sujeito. Ele é uma boa, eu sempre falei isso para ele, é uma boa figura, né? Chegou a assumir, ele foi diretor médico da UPA nesse caminho, mas de política ele se afastou um pouquinho, não totalmente, chegou a participar de algumas reuniões nossas, já no MDB, mas assim, tá bem nos bastidores mesmo, bem leve, não desistiu completamente, mas não caiu de cabeça. Eu estou tentando puxar isso. Lamentavelmente, o grupo dele em 2020 fez uma grande ursada compensando a Alfa. Ele sabe disso. Tá? Ele sabe. Ele sabe que foi feito, que realmente eu e a TV Azul não gostamos do que foi feito por causa de uma pesquisa aí séria, e eles se cismaram de tentar impedir de publicar, e nós não publicamos, até porque em cima da hora você nunca sabe. Aí depois que passou a eleição, o juiz disse que podia. Adianta. Mas o partido dele, eu não conversei com ele não, mas ele alegou para outras pessoas aí que a eleição não foi dele. Mas ele era o chefe da campanha dele, né? Se ele não era o chefe. O Arthur, assim, eu acho um excelente nome. Quando eu brigo e tento insistir na permanência dele na política, é por isso. É muito carismático, mas todo mundo fala bem dele. Muito carismático. Quem é atendido por ele, assim, ele fora de política, você vê que é uma questão natural dele. É a pessoa bem quista, assim, mas deu essa pisada de bola, mas eu já esqueci também. Não foi só ele, teve um outro também aí que fez, os dois eu já esqueci. Em 2024, você, como disse, já concorreu pelo MDB, partido que fez parte da coligação de Johnny Michael, né? Como demonstra as composições políticas em 2020 e 2024, você se aproximou de Johnny Michael. Tá, deve teve suas razões. Sim. No entanto, em 2025, você teve frustrada a sua vontade de ficar na presidência da casa. Sim. Como é que você está a sua relação com o prefeito? Bem, a minha relação com o prefeito é muito boa ainda. Eu, assim, fazendo esse histórico, ali no início do primeiro mandato, o governo passava por uma dificuldade muito grande. Pandemia, protesto na prefeitura o tempo todo, e eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito pela primeira vez. E gostei muito da conversa, me pareceu assim, na época então jovem, dedicado, né, correto, e eu falei, vou ajudar, vou tentar ajudar o prefeito. E lembro que tinha pouca gente fazendo isso na época, acho que era Marcinho, Zezinho. Era Marcinho e Zezinho mesmo. E eu. Eu me aproximei logo depois. Em verdade, ele só entrou com 2 vereadores na época. Acho que só com um, né? E o Zezinho o Zezinho foi também. E me aproximei. O Marcinho que era do grupo dele. Isso. O Marcinho assumiu a liderança de governo. Só que 3, 4 meses, se eu não estiver equivocado, Marcinho decidiu largar a liderança de governo. Tiveram algum desentendimento. E eles me ofereceram a liderança de governo na época. Você quer assumir? Só que eu tinha 4 meses de Câmara, estava entendendo, aprendendo como funcionava todo o trâmite, né? E acabou que na decisão eu pensei e não fui. Decidi não assumir a liderança de governo. Mas ali se fez uma amizade, porque, né, transmitiu confiança. O prefeito te oferecia a liderança de governo porque existe confiança, e a gente estabeleceu nesse primeiro mandato uma grande parceria, né? Acho que foi uma parceria vitoriosa para os dois lados. A gente... É inegável que quem caminhou com o prefeito, quem trabalhou junto, quem teve trabalho, foi reconhecido. E aí você pode pegar o meu caso, o caso do vereador Gaguinho, o vereador Disseu, assim, os vereadores de base que caminharam, que trabalharam, ajudaram a construir o primeiro governo, também tiveram esse retorno nas urnas. E da mesma forma, né, eu acho que eu fui uma importante figura na campanha, na montagem do MDB. A gente fez um partido muito forte, uma coligação bem forte, que trabalhou com o prefeito, que ajudou na eleição do prefeito. Então, assim, até o final do primeiro mandato, uma relação 100% maravilhosa. Chegando em 2025, a gente teve esse problema, mas, como eu falei, em casa, às vezes, a gente tem isso, briga, volta, conversa, e hoje a gente tem uma boa relação. O prefeito, ele tem uma vantagem que eu vejo muito nele, ele gosta de conversar. Verdade. Ele gosta de conversar, gosta de participar, está em tudo quanto é lugar. Muito presente. Diferente, por exemplo, do mandato anterior, que Renato parecia que era o homem das cavernas, né? Desculpe, Renato, mas era assim que a gente via, né? Ninguém via você. E Johnny tem essa vantagem, né?
O Johnny, eu digo assim, evidentemente fez um bom mandato. Fez um bom mandato, senão ele não teria Senão quase não teria aquele essa monte de votação voto, né? expressiva. Trabalha muito bem a imagem pessoal Ele dele. trabalha. Sabe trabalhar a rede social. É uma pessoa simpática, O pessoal, às vezes, de oposição fica dizendo que ele é um influenciador. Claro que ele é um influenciador, senão ele não teria tido quase 70 mil votos, né? Verdade. Agora, ser influenciador não é um demérito, não, é uma virtude. Agora, depende do que você está influenciando, né? Sim. Se você está influenciando uma juventude para fazer bobagem, é um mau influenciador. Mas se você está influenciando para fazer coisas certas, nós sempre fomos assim. O ser humano sempre, ele se espera em alguém. E eu lembro agora que a gente aprovou essa viagem para Israel, que foi tão polêmica. Foi. E a minha fala foi até nesse sentido. Falei assim, olha, falar que o prefeito está querendo passear, eu caminhei com o prefeito 4 anos. Uma coisa que ele não faz é passear, ele trabalha o tempo todo. É uma das virtudes do prefeito é essa. Tem dia que ele está sábado, à tarde, à noite, está na prefeitura, está resolvendo, ele está trabalhando o tempo inteiro. Então, assim, essa é uma grande virtude do prefeito. Isso é grande bobagem, né? Esse fato dele ir a Israel, houve muita bobagem sendo falada, né? E cá entre nós tínhamos aí alguns elementos da política friburguense que entre nós, você devia enfiar a viola no saco. Eu começo pelo Anderson Nogueira. Você perdeu a eleição 2 vezes para o prefeito. Você continua em campanha política. Toma jeito, Anderson. Eu te conheço desde novo, quando você tinha 16, 17 anos. Você disse que quer ser prefeito de Friburgo, mas você não age como tal. Você não tem jeito nenhum de estadista. Aprende. E outro que eu também não entendo a postura dele, o linguajar dele, é o Marcos Marinho, o vereador, não sei o que ele pretende. Eu não gosto do estilo deles, né? Eles são muito histriônicos para o meu gosto. Mas, enfim, o problema é deles, né? As urnas que responderão para vocês se vocês estão certo ou errado. Para mim, não estão. Tá? O Anderson sabe que eu votei já nele, mas do jeito que ele anda se comportando, não mais. Está na hora do intervalo, né? Vamos para o rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos, tá bom? Voltamos já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Estamos retornando, conversando hoje com o vereador Max Bill nessa tradicional conversa com os vereadores, que de um modo geral acontece uma vez por mês já há 23 anos, né? É uma conversa que eu acho importante, porque a Câmara Municipal é uma das gestoras do município, tá? Tem chefe do executivo que acha que não, aí normalmente dá com os burros lá quando pensa assim. Vamos lá, Marcos, você passou os seus 2 primeiros anos, seu primeiro mandato, longe dos cargos, né? Inclusive da mesa diretora, você também não participou. E foram 2 anos, por certamente, de muitos aprendizados, você estava chegando, né?
Os 2 anos seguintes foi na presidência da Câmara, que já foi também de aprendizado, mas é um cargo que exige outras qualidades suas, foram expostas. Você agora está exercendo seu mandato nas condições do primeiro, mas com a experiência desse primeiro período e a experiência da presidência da Câmara, né? Que aprendizados você acredita que estão sendo úteis na gestão desse seu segundo mandato, longe dessas amarras aí? Pois bem, assim, a minha tática é a seguinte, já que deu certo no primeiro, vamos repetir no segundo. Evidentemente, no primeiro, eu demorei ali de 3, 4 meses para conseguir fazer as coisas acontecer. Eu lembro que eu fazia um projeto de indicação legislativa, encaminhava, não dialogava com o prefeito, com o secretário, nada, aquilo ia para lá. Ia para a gaveta. Ia para a gaveta. Então, aquela boa intenção que eu tive, aquela expectativa que eu gerei na população, ela nunca se confirmava. E depois de 4, 5 meses lá, eu falei, não, peraí, vou conversar com o secretário. De repente ele falou, não, isso aqui é bacana, mas vamos mudar aqui. Então a coisa já saía mais ou menos pronta e dava efetividade àquelas legislações que eu apresentava. A boa relação com o secretariado, não tem jeito. O vereador, que às vezes atua em determinado bairro, ele tem que ter essa boa relação com o secretário. Senão não consegue, a coisa não anda. A população, já que o vereador é o político mais próximo, ela vem pedir a você para tapar o buraco, para fazer capina, para fazer... São atribuições que nem são nossas, cabe a gente só fiscalizar esse tipo de coisa. Mas a população não pensa assim. Mas não separa. Então o vereador precisa atuar nisso. Dentro da nossa realidade hoje, a gente precisa atuar nisso. Então, assim, ótima relação com o secretariado, boa relação com o prefeito, diálogo com o Poder Executivo na construção das legislações, e dessa forma eu consegui implementar muita coisa, principalmente naqueles 2 primeiros anos. Então, a gente já começa com carga total. Eu já sei o caminho, já tenho a relação com o secretariado, já tenho a relação com o prefeito, então a coisa está mais rápida. Esses 6 primeiros meses aí de mandato, a coisa aconteceu mais rápido do que os meus primeiros 6 meses do outro. E o que você diria nesses 6 primeiros meses, dentro já dessa visão? Quer dizer, a gente já tem que aprender, né? A gente aprende sempre. O que você acredita que você já está deixando marcado, já o dedo seu, o DNA seu está nessas marcas aí? Todos sabem que eu sou policial civil, né? A grande maioria das pessoas que eu sou policial civil, atuo na Delegacia da Mulher, e muitas legislações que eu apresento vêm no sentido de defesa de vítimas de violência doméstica ou de familiares de vítimas de violência doméstica. Uma legislação que a gente aprendeu, que a gente está dialogando muito com o Yuri, que foi meu procurador na Câmara e hoje é secretário de Assistência Social. A gente fez uma indicação legislativa para a gente prestar assistência psicológica e social para as familiares da vítima de feminicídio. O que eu percebi na prática, né, lá na Delegacia da Mulher? A gente fica muito preocupado com a vítima do feminicídio, que é a pessoa que veio a falecer de maneira trágica, e essa família ela fica desassistida. Às vezes ficaram filhos, às vezes ficaram os pais, e essas pessoas são totalmente desassistidas de uma tragédia. Num momento muito difícil. Num momento de muita dificuldade. Então, há necessidade de criar política pública para atender essas pessoas. Então, essa foi uma legislação que a gente apresentou, o Yuri viu com muito bons olhos, o prefeito também, tá? Já foi aprovada lá na Câmara, acho que está caminhando para a gente ela retornar como projeto de lei. Então, assim, é uma construção bacana. Uma outra legislação que a gente apresentou, também com relação à vítima de violência doméstica, é o dever dos síndicos, tanto de locais residenciais ou comerciais, de comunicar às autoridades policiais quando ficar sabendo de alguma agressão contra a mulher, contra a criança, contra o idoso e contra os pets também, que é um tema que também está muito em evidência. Até estabelecendo multa para aquele síndico que comprovado que ele sabia daquela agressão e não relatou, ele como uma liderança dentro daquele ambiente, ele ter essa obrigação. Uma legislação que a gente já acompanhou em outros municípios e vem funcionando muito bem. Então, a gente também está trazendo essa legislação. Essa acho que já entrou, né, em votação, não me recordo agora se foi primeiro, mas está caminhando. E vai trazer um grande benefício. A gente tem acompanhado em outras cidades, é uma legislação que realmente trouxe benefícios. Muitos casos de agressão que às vezes estavam escondidos entre 4 paredes, acabaram vindo à tona e os agressores aí pagando. Eu falo assim, a
gente faz uma avaliação do mandato, acho que foi muito positivo em muita coisa, atuei muito no turismo, aliás, vou tentar permanecer na comissão de turismo. No desenvolvimento econômico, acho que foi uma parte que o município se destacou. Eu tive a oportunidade de fazer a lei de liberdade econômica, então, assim, facilitou a abertura de diversas empresas no município, a gente percebeu isso na prática, mas tem um ponto da segurança pública que eu não consegui avançar muito, mesmo tendo um bom diálogo com o Poder Executivo, foi com relação à nossa Guarda Municipal. Ainda acho a nossa Guarda Municipal subaproveitada, uma Guarda Municipal que merece um carinho, merece um preparo melhor, e então, assim, é um assunto que eu pretendo me debruçar. Recentemente o STF decidiu que a Guarda Municipal ela pode fazer o patrulhamento ostensivo, né, principalmente o patrulhamento comunitário, e até uma decisão do ministro Fux, ele fez questão de relatar o exemplo, né, de Trajano de Moraes, que é uma cidade pequenininha, que o guarda municipal vai ficar ali tomando conta do fórum, tomando conta do jardim, mas em São Paulo ela pode contribuir muito mais. Ela pode estar no patrulhamento das escolas, evitando o tráfico de drogas, evitando as brigas ali ao redor do ambiente escolar, evidentemente com a limitação territorial, que ela só vai poder atuar dentro do município, diferente da Polícia Civil, da Polícia Militar, que é a nível estadual. Então, assim, ela pode contribuir bastante. E com a decisão do STF, existia uma dificuldade de entendimento da própria Procuradoria do município com relação a essa atuação, se era possível, se não era. Eu acho que o STF agora determinou que é possível, e então eu estou marcando para agosto uma audiência pública, onde eu vou convocar o Ministério Público, o Poder Executivo, né, os guardas municipais, onde a gente vai debater como a Guarda de Nova Friburgo, quando a Guarda Municipal de Nova Friburgo vai poder atuar dentro do nosso município. E eu já tenho algumas sugestões que a gente vai apresentar. Então, assim, é um tema que eu pretendo desenvolver. Bem, tenho do prefeito Johnny Maico a promessa, e aí vou falar do meu bairro, Chácara do Paraíso, que nessa eleição, diferente da minha primeira, foi onde eu tive mais voto. Nessa eleição eu tive muito voto na Chácara, foi o primeiro lugar, Centro, que é onde geralmente eu tenho muito voto, e Olaria, até me surpreendeu, eu tive mais de 200 votos em Olaria. Então, eu tenho uma briga pela Chácara, que eu sei que é um sonho da comunidade, que é a nossa quadra, uma quadra de futebol, um espaço de lazer, um bairro que já tem, né, a quantidade de moradores que tem, não tem esse espaço ainda, então é uma construção que eu estou fazendo junto ao prefeito Johnny Maico e a nossa unidade de saúde. Né? Eu tenho a promessa do prefeito aí, até pública, que esse sonho da comunidade vai sair. Então, a gente já está atuando nesse sentido e espero, acho que por 6 meses a gente avançou bastante. Esse negócio das comissões, as comissões estão sendo votadas novamente, né? Exatamente. Eu, inicialmente, naquela primeira votação, eu fiquei na presidência da Comissão de Educação e na Comissão de Turismo. Fui membro, que as comissões caíram na Justiça, do Conselho de Ética e do Apoio aos Servidores, Comissão de Apoio aos Servidores. E eu pretendo permanecer na presidência da de Turismo, já tenho até um certo entendimento com os vereadores, e da Educação, e devo permanecer como membro do Conselho de Ética também. Isso aí eu reconheço, a obrigação dessa votação foi uma bola fora que houve uma bobeada. Tem hora que o rolo compressor nem sempre amassa bem, né? Foi desnecessário. Aí a oposição estava certa em brigar, porque foi desnecessário, né? Aquela primeira votação, simplesmente são 21 nomes. Você não pode descartar uma pessoa só porque é da oposição, não pode participar de nada. Não é justo. Então, a justiça se fez, vamos ver se agora vai ser para valer, né? Mas você continua sendo, você já disse, continua sendo policial. Você é policial civil concursado, né? Sou policial civil concursado. Ou seja, você acaba tendo que trabalhar também lá. Como é que você está aproveitando esse tempo? Agora você tem mais tempo, né? Que na presidente da Câmara era praticamente sair da delegacia, da DEAN, ir para a Câmara Municipal, e pouco podia fazer na rua. Você agora está andando na cidade? Verdade. Aquela época da presidência era jornada tripla, né? Era Polícia Civil, né, a Delegacia da Mulher, eu vou completar 29 agora, 29 de junho, 15 anos de Polícia Civil, tenho muito orgulho.
E então saía da Polícia Civil, ia para a Câmara, dava o meu expediente ali na Câmara de Vereadores, estava ali conversando com os servidores, com os comissionados, resolvendo o problema, assinando papelada, e tinha que ter tempo para o mandato. Então, chegava em casa lá para 10h30, 11 horas, e atendendo todo mundo. Agora, aliviou, eu não tenho mais esse compromisso da gestão da casa, e a gente tem visitado bastante, né? Visitado as nossas bases, visitado todos aqueles que acreditaram na gente. Evidentemente, cada um tem um nicho mais próximo, tem dialogado, conversado, tentado entender as necessidades, aliviou um pouquinho. Então, assim, a gente quer aproveitar bastante esses 2 anos agora para se dedicar bastante ao mandato. E tem outro problema, você tinha que arranjar tempo para o seu Botafogo, né? Esse é minha religião, não tem jeito. É hora do jogo. E ano passado foi difícil, né? O Botafogo ganhando tudo. Né? Nossa Senhora. Você imagina, foi ano de campanha, ano de Botafogo, de presidência, foi uma loucura. Mas o Botafogo sempre tem tempo. Isso aí é aquele horário, todo mundo já sabe, até para marcar reunião comigo, que é a hora do jogo do Botafogo é o meu momento sagrado. Ainda bem que hoje não tem jogo do Botafogo, né? Não, hoje não. Senão você não ia aparecer no programa. E estamos bem, né, André? Estamos bem, né? Mundial. Você sabe agora, o momento botafoguense aqui, que são 2. Eu vi uma matéria esses dias numa grande rede, fazendo 2 paralelos. No dia seguinte ao que o Botafogo ganhou do PSG, dizendo que há 6 anos, naquele dia que o Botafogo ganhou do PSG, você não lembrava disso, nem eu. O Botafogo tinha perdido de 3-1 para o Sport na Ilha do Retiro e caminhou para a 2ª divisão. E estava dizendo, em 6 anos ele saiu de ir para a 2ª divisão para disputar o Mundial de Clubes. E ganhar do campeão da Champions League. Então, gostando ou não, como diz o outro, o Papai Texo é bom. Nossa, a gente só pode agradecer, né? O Papai Texo. O Daniel quer falar mal de João Texo, Daniel vira uma arara. Daniel é meu filho. Um abraço para o Daniel, um grande amigo, né? Eu não vejo jogo do Botafogo porque eu não consigo ver, né? Mas ele vê, né? Eu não consigo ver porque a emoção não me atrapalha. Eu acho que eu dou azar, então... Superstição de botafoguense. Então eu não vejo, né? Mas, Marco, você falou aí desse seu trabalho na DEAN, acaba te querendo ou não, você vê as dores das mulheres lá todo o tempo, né? Não deve ser fácil, né? O trabalho é um trabalho difícil, que lamentavelmente ainda tem muitos homens que se acham que são donos das mulheres, né? É verdade. E cometem barbaridade, né? O feminicídio é um dos exemplos mais... É apenas o que aparece mais. Verdade. Mas tem muitos aí. Mas eu lembro que uma das vezes que você esteve aqui comigo, você falou também que gostava muito de trabalhar, você até que é do ramo de turismo, né, que você fala que gosta, e você via no ramo de turismo o potencial das nossas cervejas artesanais, né? Sim. Isso ainda continua no teu horizonte? Continua. Eu acho que ainda falta para a gente aqui um espaço da cerveja. Eu lembro que aquela nossa Praça do Suspiro ali, chegou a ser realizada uma votação, e dentre os projetos que tinha, era a Praça da Cerveja, um projeto que eu apresentei, e a BIMA, que era do professor Pierre, e um espaço de eventos. Eu, apesar de ser de eventos, ali não acho que é um espaço adequado, assim, para grandes eventos, primeiro pelo tamanho, segundo pelo incômodo que geram em torno ali. A General Osório tem muitos prédios, muitas residências, então assim, não achava o espaço adequado. Briguei até para que a votação fosse entre a BIMA e o Espaço da Cerveja. Porque o Espaço da Cerveja também vai abrigar pequenos eventos que não geram tanto barulho, né, com artistas do município. A gente vai ter um palco nesse espaço onde teria ali a apresentação de artistas do município, sem aquele grande barulho, uma coisa mais intimista, de acordo com como é o movimento da cerveja artesanal. Nesse espaço a gente tinha um museu, né, um pequeno museu, um memorial, contando toda a história da cerveja no mundo, a história da cerveja em Nova Friburgo. No final dessa visitação, era um espaço dedicado ao turista, né, bem turístico, a gente ia encontrar a fonte da cerveja, onde o turista com um copo de Nova Friburgo, ele ia botar o copo dele e ia sair da fonte uma cerveja, né, que seria uma fonte específica, uma cerveja específica para a fonte. Então, assim, era um projeto sensacional, que eu tenho certeza que ia rodar o mundo, muito no Brasil e no mundo, né, admiradores da cerveja artesanal.
é um público que tem um poder aquisitivo alto, a gente acha que ia trazer esse público que é interessante para Friburgo, que ele ia vir conhecer a Fonte da Cerveja, mas visitar todo o município, né? Conhecer nossos outros pontos turísticos, gastar nos nossos restaurantes. A minha ideia é que esse espaço fosse até com um horário mais limitado, para que pudesse ali ser um ponto de atrativo, mas que depois ele vai sair dali e vai conhecer a nossa cidade, conhecer a nossa gastronomia. Então, assim, eu acho que era um projeto sensacional, bem mais barato que o da Bima. O projeto da Bima era um projeto muito grandioso, mas na votação acabou ganhando a Bima. Posteriormente, parece que o projeto não andou, que é um projeto muito caro, né? Tem uma série de dificuldades. Eu pretendo retomar essa conversa e tentar convencer o nosso prefeito que a gente pode criar mais um espaço turístico na cidade. A Bima, eu tenho o maior apreço pelo professor Pierre, né? Mas eu diria que ela está fora, está em uso desconforme com o projeto. Ele não ia ser esse atrativo que ele imaginaria. A Bima é para grandes centros, e eu entendo assim. Pode ser que eu esteja equivocado, mas a minha visão é essa. Eu não vi aquilo como, ainda mais com o contexto atual da juventude, dos interesses da juventude. Digital, né? Um mundo muito Então eu diria que teria que ser mais uma área ali. Eu tenho frequentado razoavelmente ele que nós tivemos um grande ganho já em termos culturais, que foi o retorno do Teatro Municipal. Verdade. Eu tive a oportunidade nos últimos 45 dias de assistir 3 grandes espetáculos ali. O Homem da Montanha, A Bola Dentro, a Floradas na Serra, e agora, no domingo passado, retrasado, foi aquele ABBA Experiência. Então, o teatro, aquele ali, você vê que você passa ali, tem sempre gente. O Suspiro é para ser usado. Agora, eu também concordo com você, não dá para você pensar que você vai botar 10 mil pessoas ali. Não é adequado. Não é adequado, né? Aquilo ali transtorno. É evento para médio porte, para grande porte. E a gente ainda tem a Praça das Colônias, que é um tem espaço... a Praça que tem que ser melhor aproveitado. Muito, né? Tem muito ali. Eu já defendi, estava até conversando ali com pode Alex. ser um polo gastronômico, inclusive, digamos, das colônias mesmo. Colônias. Você tem um espaço lá atrás, que é uma cozinha. Isso. Eu conversei com o Alex, eu falo assim, eu sei que as colônias ela têm dificuldade, por exemplo, de ofertar um atendimento ali sempre que não é uma coisa profissional, é um grupo de pessoas que se reuniu. Sei. Né? Então, para manter aquilo aberto o tempo inteiro, eles têm essa dificuldade. Mas eu diria, é mais ou menos aquela história, né, do cachorro correndo atrás do rabo, né? Não precisa ser isso. Mas se você... Eu faço parte de uma entidade que nós temos um bazar lá, que nós cedemos a cada mês para uma entidade fazer um bazar. Ele é um sucesso, sabe por quê? Pela habitualidade. As pessoas sabem que vão encontrar sempre... todo dia, porque são 12 entidades que fazem uso do espaço. Mas todas elas levam que produtos de boa qualidade e barato. As pessoas então vão. Se as colônias conseguem criar habitualidade, a pessoa domingo eu vou aonde? Eu vou lá comer uma comida alemã lá. Uma comida portuguesa. Uma comida espanhola. Calendário, né? Tem um calendário. Eu até conversei com o Alex, que é presidente da Ascofri. Falei assim, eu acho que ali tinha um espaço mal aproveitado, a verdade é essa. Eu acho que ali tinha que ter um gestor profissional, isso contratado, para ele gerar o calendário, para ele cuidar daquela parte da cozinha, criar os eventos. E o nosso pensamento é muito parecido nesse sentido. Alguém que vai receber, que vai ser um profissional, que vai se dedicar àquilo ali, e as colônias entram com conteúdo histórico. Conteúdo histórico, com a história, com o que tem de muito bom na cidade. Enfim, eu espero, porque o teatro está indo muito bem, a gente precisa de o anfiteatro ser um pouco mais usado também ali atrás, né? Sim, verdade. Mas o teatro... Um espaço maravilhoso também. O teatro... Aí eu tiro o chapéu para o Davi Macena, que está fazendo um trabalho lá muito bom lá. Ele é. Ao prefeito Johnny Michael. Esse dia alguém me perguntou, né, quem são os pais do teatro. A gente não pode esquecer, aquele partido do Paulo Azevedo, passou por Saudade Braga e terminou em Johnny Michael. E é um espaço que, olha, todos os espetáculos que eu vou lá, casa lotada. O friburguense gosta, o friburguense tem necessidade. E esse ano teve do cantor, a gente deu um branco aqui do nosso cantor aqui de Friburgo. Benito de Paula. Foi isso que eu fui lá, o Homem da Montanha. O Homem da Montanha. Pô, meu pai foi e adorou. Eu adorei, eu achei uma maravilha, eu gostei demais. Eu tenho uma história com o Benito de Paula. Benito de Paula, essa história é engraçada. Meu pai desenha, né?
E o Benito foi uma vez lá em casa, pediu para o meu pai fazer o desenho do disco dele, instrumental. Aí papai fez o desenho e tal. Aí ele chegou lá, chegou com um brinco, assim, na orelha. Eu tinha uns 3, 4 anos, por aí, 5. Aí eu falei assim, o que é isso na sua orelha? Aí ele, é um brinco. Eu falei, mas homem não usa brinco. É aquela coisa de criança, cara. Meu pai ficou sem graça. E aí, eu não sabia dessa história, que ele tinha feito esse desenho, não. Eu lembrava da história do brinco, que todo mundo comenta isso lá em casa. Depois eu tive com o irmão dele, ele falou, eu sei que o que meu irmão foi fazer na casa do seu pai. Ele fez o desenho. Aí depois eu achei a capa do CD, estou tentando comprar na internet, do disco, né? E era um Benito de Paulo assim com um piano, ficou muito bacana. Mas foi ótimo. O Homem da Montanha foi muito bom. Floradas na Serra, do grupo da Janeirão, também foi maravilhoso. E esse Abas Experiência foi muito bom. Ou seja, nós temos um espaço. Tem que usar melhor o suspiro. Acho que a cerveja cairia bem. Já recebi a informação de 3 minutos, estamos acabando. Rapidamente, o que você já falou que quer ver lá no seu bairro uma quadra. Mas, digamos, um sonho que você gostaria de, quando chegar 2028, quando você chegar no final do seu mandato, você gostaria de ver realizado, que tivesse a sua mão? Esse espaço da cerveja, eu acho que seria assim, um grande legado que a gente deixaria para a cidade. Falo aqui que eu vou ser um entusiasta, porque o vereador não faz nada. Eu tenho que convencer o prefeito de que esse seria um grande espaço. Eu acho que ia ser, sem dúvida, um dos espaços mais visitados de Nova Friburgo. Ele bem trabalhado, bem desenvolvido. A cerveja é muito forte na nossa região. As pessoas não têm noção que a quantidade de rótulos que nós temos em Friburgo... Muito grande. É um dos maiores do Brasil. Só temos... Esse pessoal do Parque Cervejeiro tem que se unir mais. É uma crítica que eu faço. Tem que se unir mais. Tem que se unir mais. Vocês estão olhando muito para o pé de vocês. Unidos fazem força, sozinho não vai. Estamos aí no último minuto. Agradeço ao Marcos pela ajuda. Vitor, você por ele também. Johnny. Obrigado. Johnny, nada. John, não, Max. Max, espera. Johnny Bill. O Max Michael, né? Max Michael. Obrigado, desculpem. Nada, que isso. Max, seus 30 segundos. Maravilha. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Passou muito rápido de novo. Um papo bom. Tem muita coisa para a gente falar. Vou precisar mais um programa. Tem que ter mais um programa. Agradecer, convidar todos, né? Comparecer às nossas sessões na Câmara dos Vereadores. Quando a gente estava na presidência, eu falava muito isso, não quero deixar de falar, porque a gente ali é bom, tá? Quando a população participa, quando vem, quando dá sugestões, colocar meu gabinete à disposição, precisar da gente, visita no bairro, conhecer as dificuldades, a gente gosta de estar próximo. Isso eu já falei também, aprendi com o vereador Zezinho de Caminhão. Quem entra na política tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Porque a gente lida com gente o tempo inteiro. Então, tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que saber atender, tem que entender a dificuldade das pessoas, se colocar no lugar. Então, isso é muito importante. Então, colocar o nosso mandato à disposição, agradecer aos eleitores pela votação expressiva que a gente teve, traz uma responsabilidade muito grande, mas também dá mais legitimidade. Então, a gente está muito empolgado aí para esses 3 anos e meio ainda que a gente tem pela frente para desenvolver esse mandato. Bem, agradecer. Essa noite eu vou dedicar um programa, não é muito comum, mas eu dedico esse programa desta noite a um querido telespectador e grande incentivador deste programa desde o seu início lá em 2002, José Luiz Ribeiro, o Bolorito. Ele se foi no último domingo, dia 22. É o Bolorito do Barripu, o Bolorito da Unidos da Saudade, que deixou uma grande história. Ele praticamente fez de tudo lá na nossa Roxo Branco do Barripu. De vez em quando eu encontrava ainda pelas ruas da cidade, ele sempre tinha uma palavra de carinho, de incentivo para o Modesto, para o Pensando, para a TV Zoom. Vá com Deus, meu querido Bolorito. Certamente sua estrela continuará brilhando. Os meus sentimentos aos seus familiares, principalmente a sua esposa e seu filho. Bolorito, meu coração com você esta noite, tá bom? TV Zoom, 25 anos no ar. Uma boa noite até a sexta-feira, se Deus assim permitir.